Diz assim: Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado a entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pensem que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante os 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor fale conosco, prepare o nosso coração para aquilo que Ele está e quer fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Queridos, eu não sei você, mas o que você faria, né? Ou o que você consideraria estar no lugar certo e na hora certa? Talvez, né, você ache que estar no lugar certo e na hora certa seria, talvez, você estar passando num lugar e você olhar e encontrar um bilhete premiado de loteria que você nem jogou. Você encontrou na rua, né, ganhou 1 milhão, né, 2 milhões, 10 milhões, 1 bilhão de reais. Aleluia! Talvez estar no lugar certo, na hora certa, é estar no lugar da angústia de alguém. De repente você é médico, é enfermeiro, você tem conhecimento, né, nessa área, e você vê alguém passando mal, e você está passando naquela hora, e você pode prestar os primeiros socorros, e aquela pessoa se salvar, e aquela pessoa ser eternamente grata a você, por todo o benefício, por tudo que você fez na vida dela. Talvez você queira estar no lugar certo e na hora certa. Quem deseja estar no lugar certo e na hora certa de Deus para a sua vida? Existe um momento de Deus para nós. Existe uma hora que Deus nos chama. Mas a minha mensagem nessa noite não é sobre estarmos na hora certa, no lugar exato, para talvez fazermos a coisa certa, porque é para isso que estamos lá. Mas é ser a pessoa certa que Deus quer para o momento certo. Talvez o que Deus deseja de nós seja isso, irmãos, e aqui já estou até antecipando o final da mensagem. É estarmos no lugar certo, aliás, não é estarmos no lugar certo, mas sermos a pessoa certa para o propósito que Deus tem na nossa vida, para o plano que Deus tem na nossa vida. E se você está aqui nessa noite, meu querido, minha querida, é porque você é a pessoa certa, escolhida por Deus, com o propósito de Deus estabelecido na sua vida. Amém. Glória a Deus. A história que nós lemos, né, você talvez conheça, ou talvez não se lembre mais, mas a verdade é que havia uma sentença de morte sobre os judeus. Havia uma sentença de morte sobre a casa de Israel.
A rainha, aqui já empossada, Esther, que chegou ao poder quando a rainha Vasti se negou a entrar na presença do rei quando foi chamada, e o rei, em troca, desse absurdo, dessa negação de não querer estar na presença do rei, resolveu então levantar uma outra rainha. E rainha Esther se colocou nessa condição, ela que havia sido criada por Mordecai, ela que havia sido criada, já não tinha pai, já não tinha mãe, parecia que Deus não tinha mais propósito na vida dela. Parecia, que não havia mais o que pudesse acontecer na vida dela. Parecia que já não tinha mais milagre que pudesse ocorrer na vida dela. Mas o nosso Deus é especialista em milagres. E Ele pode fazer um milagre na sua vida, ainda que hoje pareça que não há condições necessárias para isso. Deus conseguiu colocar Esther dentro do palácio. E ela ficou se embelezando para entrar na presença do rei. E de tão bonita que era, chamou a atenção do rei e se tornou rainha. Porém, queridos, Mordecai, que estava do lado de fora, naquele tempo não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha uma comunicação, talvez, que pudesse mantê-los informados um ao outro. E eles, um ficou do lado de fora, outra ficou do lado de dentro. E às vezes quem está dentro do palácio, irmãos, quem está no poder, quem está no alto da pirâmide, não consegue ver quem está lá embaixo. Às vezes quem faz parte de um grupo, às vezes, queridos, vamos falar a verdade, até o pastor não consegue ver quem está fazendo parte da igreja, quem está fazendo parte do culto. Hoje eu cheguei, uma irmã falou assim, fulano não está mais aqui na igreja. Eu falei, irmã, nem sabia, não falou nada, nem se despediu. E queridos, isso às vezes acontece. Esther estava vivendo no palácio, comendo do bom e do melhor. Deus havia cumprido uma promessa de Deus na vida dela. Vai ser igualzinho a você, meu irmão. Quando Deus cumprir promessas dele na sua vida, você vai ficar maravilhado, vai ficar sem entender. Mas para toda promessa que Deus cumpre na nossa vida, tem um propósito para estarmos lá. Aonde Deus te coloca, aonde Deus te leva, aonde Deus te capacita a estar, é porque Deus te deu um propósito naquele lugar. Deus deu um propósito para você no seu trabalho. Deus tem um propósito para você na sua empresa. Deus tem um propósito para você naquilo que você deseja conquistar, naquilo que você almeja. Tem um propósito de Deus. Amém. Tem um plano de Deus que vai se cumprir. E queridos, como o pastor Pablo falou hoje aqui essa manhã, às vezes o que nós queremos é calma e tranquilidade. Queremos estar no lugar confortável, queremos estar no lugar tranquilo, e estar no palácio é assim, irmãos. Se você é rainha, avança, que eu quero comer agora. Traz a sobremesa. Não, essa aqui não está boa. Quero sorvete. Tem irmão que só Jesus na causa, irmãos. Vai naquele rodízio maravilhoso, aí vai comer gelatina. Que isso, irmão? Gelatina come em casa, irmão. Tem que comer coisa mais sofisticada, petit gâteau, pega uma coisa melhor, irmão. Não sabe, crente não sabe nem pedir. E às vezes, queridos, a gente é limitado por isso. Esther estava no palácio. Havia um perseguidor do povo de Deus que não se contentava em perseguir somente Mordecai. Ele disse, eu vou acabar com todos os judeus. E queridos, toda vez que alguém se levanta contra você, Deus se levanta contra essa pessoa. Toda vez que alguém se levanta para acabar com a tua vida, ela não luta contra você, ela luta contra Deus. Toda vez que alguém se levanta contra o povo de Deus, ela não luta contra o povo, ela luta contra o próprio Deus.
E quem luta contra o próprio Deus, você já sabe o destino dela. Quem luta contra o próprio Deus não consegue vitória. Porque é Deus quem luta as tuas causas. É Ele quem peleja a tua guerra. Amã se levantou contra o povo de Deus e conseguiu fazer, através de uma estratégia com o rei, fazer com que o rei assinasse um decreto contra esse povo. Ele colocou na cabeça do rei que esse povo era um povo insubmisso, era um povo que não acatava as ordens do rei. O rei então deu autoridade a Amã para matar todos os judeus. E queridos, vamos falar a verdade. Quando a gente está debaixo de uma perseguição, quando você sabe que estão te perseguindo, é hora que você vai para o altar. É hora que você vai para a cruz. É hora que você clama a Deus, faz jejum. O povo de Deus ficou desesperado. O verso 3 do capítulo 4 diz que o povo foi com jejum, com choro, com lamentações. Mordecai mudou as suas vestes. Ele se colocou em pano de saco e foi para perto do palácio para tentar falar com Esther. Mandou uma mensagem, um mensageiro, e o mensageiro chegou diante, Esther agora manda, ele mandou o mensageiro a Esther, com as palavras de Mordecai, que foi o texto que nós lemos no verso 9. E esse mensageiro fala a respeito dos intentos do rei. Qualquer homem que for chamado, e a mensagem agora de Esther para Mordecai é qualquer um que entrar na presença do rei e não for chamado, porque Mordecai queria que Esther intercedesse pelo povo. Que Esther falasse a respeito da necessidade e a respeito dizendo, olha, eu faço parte desse povo, você matando esse povo, você vai estar matando a mim. E queridos, Esther a princípio ficou com medo, porque ela disse, olha, faz 30 dias que o rei não me chama na presença dele. E o rei, queridos, às vezes, principalmente na palavra de Deus, representa Deus. E a verdade é que parece na nossa vida, em alguns momentos, que Deus fica em silêncio. Parece em muitos momentos da nossa caminhada com Deus, que Deus está em silêncio, que Ele não está respondendo às nossas orações, Ele não está ouvindo o nosso clamor, Ele não está escutando a nossa voz. E eu costumo entender que Deus age conosco como os professores. Irmã? Tu é professora. Que enquanto você está tendo aula, enquanto você está sendo ensinado, o professor está disponível. O professor fala com a turma, se você tiver uma dúvida, o professor vai até você e ele te ajuda, ele te ensina, mas quando chega a hora da prova, meu irmão, o professor fica de boca fechada. Quem poderia te ajudar, quem poderia te dar a resposta, quem poderia falar contigo, fica calado, porque é o momento da tua prova. É o momento de você ser provado. Talvez, querido, você não está ouvindo a voz de Deus, porque seja momento da provação, porque seja momento de você crescer, porque seja momento de você ser avaliado, porque talvez seja momento de Deus estar olhando para a sua vida, olhando para as suas ações, olhando para o seu comportamento, olhando para saber qual vai ser a sua ação a partir de agora. Ela deu essa justificativa para Mordecai. Não dá, o que eu vou fazer? Em outras palavras, a gente quer continuar na nossa situação de comodidade. A gente quer continuar no nosso momento em que a gente só cuida da nossa vida. Mas quando Deus nos chama, irmãos, quando Deus tem um chamado na nossa vida, a gente vai precisar se incomodar com a vida do outro. Se incomodar com a vida do outro, eu não estou dizendo que você tem que falar mal da vida do outro, fofocar, olhar, nossa, a irmã está vindo de novo com aquela camisa, com aquela roupa, aquele vestido. Não é isso não, irmão. Isso é tudo
Eu estou dizendo, queridos, que nós devemos, como cristãos, temos uma responsabilidade com uma geração, uma responsabilidade com um povo em que há uma sentença de morte sobre ele, uma responsabilidade com um povo que ainda não conhece, que ainda não sabe, talvez que a sua vida esteja em perigo. Temos uma responsabilidade como povo de Deus, que não podemos nos calar nos palácios celestiais, ficarmos calados diante de uma sentença de morte que está sobre uma geração. Uma geração que não conhece a Deus, uma geração que não ouviu a voz de Deus, uma geração que está procurando agora desesperada, com jejum, com choro, a presença desse Deus e não ouve a sua voz. Queridos, nós somos a geração que está se preparando para o fim. Nós somos a igreja do fim. Nós somos a igreja que está preparando a vinda do Senhor. Por isso, há responsabilidade sobre os nossos ombros. Não podemos ficar calados, não podemos ficar de boca fechada, não podemos ficar omissos diante da necessidade de salvação, diante da necessidade de um encontro com Deus, diante da necessidade de resgatar aqueles que estão em trevas. Não podemos nos calar. Precisamos, aos plenos pulmões, falar do Senhor. Essas palavras, são transmitidas a Mordecai. Então, ele pede, aqui a cartinha, não tinha e-mail, mas foi uma cartinha para Mordecai, através de palavras. E aqui é importante você ter pessoas de confiança perto de você. É importante você ter pessoas perto de você em quem você confie, ter irmãos em que você confie. É importante você ter amizades dentro da igreja. É importante você ter pessoas que você conheça que também amam a Deus. E esse homem vai transmitir a mensagem. E ele tem que transmitir a mensagem de forma correta. Ele chega para Esther, ele diz a mensagem de Mordecai: não é porque você está no palácio que você escapou da sentença. Não é porque o perigo não chegou na tua porta que você escapou. Você talvez tenha sido colocada nessa situação, nessa conjuntura, justamente para glorificar o nome do Senhor. Peraí, irmãos, deixa eu voltar para o meu esboço aqui, que eu já estava pregando, já estava longe, meu esboço ficou para trás, irmão. O pastor está doido, avançando, daqui a pouco ele volta. Eu já passei tudo aqui, amém. Talvez seja para isso, irmãos, para esse momento que Deus nos chamou. E como eu disse antes, Deus não nos chamou para o lugar certo, para a hora certa, para o momento certo. Deus chamou pessoas certas para um propósito de Deus. Deus chamou pessoas corretas, pessoas escolhidas por Deus para um propósito. Às vezes, queridos, quando nós levantamos alguém para o ministério, quando nós levantamos alguém chamado para exercer algum ministério, pensamos: quem é a pessoa mais capacitada para fazer? Quem é a pessoa, que reúne características que podem ser aquilo de modelo para ser líder de um ministério? E às vezes a pergunta que precisamos fazer, é: quem são as pessoas escolhidas por Deus para exercer esse ministério? Porque independentemente das nossas qualidades, do nosso carisma, independentemente da nossa capacidade intelectual, Deus escolhe pessoas com um propósito. Deus escolhe pessoas específicas para um plano, para um propósito de Deus. E a palavra de Deus para Esther é: você talvez tenha sido escolhida e está nessa posição porque Deus te escolheu. Deus te colocou nesse lugar porque Deus tem um propósito na sua vida, rainha. Deus te colocou nessa condição porque Deus tem um plano para você lá. Deus tem um plano para você, aonde você está, na área que você atua, no lugar que Deus te colocou. Deus tem um plano para você. Amém. Deus te colocou com um propósito.
você não nasceu na década, não, eu ia falar na década de 80, mas todo mundo já estava nascido aqui, Jesus. Você não nasceu na década de 20, irmão. Aleluia. Talvez porque Deus não tinha propósito com você naquela época. Deus tem propósito com você agora. Deus tem um plano para você agora. É para esse tempo. É para essa geração que está morrendo. É para essa geração que tem uma sentença de morte sobre ela. Que Deus te levantou. Que Deus te colocou dentro do palácio celestial. Que Deus te colocou num lugar de honra. Que Deus te colocou numa posição. Talvez você pense, mas eu não cheguei nessa posição. Eu não cheguei nesse lugar. Aleluia, irmãos. Às vezes, queridos, são as posições menores, são as condições e lugares que Deus nos faz e nos permite entrar. Talvez você não seja a pessoa que vai tomar a decisão, mas talvez você seja um instrumento de Deus, um instrumento do Senhor, para que alguém tome a decisão correta. Talvez você olhe e diga, eu sou apenas uma faxineira. Mas Deus usa a faxineira para dar conselhos para reis. Deus usa o copeiro, irmão, para dar conselho para o rei. Deus usa as pessoas que talvez sejam até na nossa sociedade de hoje invisíveis. Pessoas que não são vistas. Pessoas que a gente anda e às vezes nem fala com elas, e você nem sabe que existe. Talvez seja essa pessoa que Deus quer usar para dar grandes conselhos de sabedoria. Talvez seja essa pessoa, irmão, talvez seja você, que Deus quer usar para o momento certo. Eu tive a oportunidade de ir na Carolina do Norte, num espaço reservado, que era ali onde tem o Billy Graham, fez um centro, uma espécie de centro cultural. E lá tem todas as fotos dos presidentes que Billy Graham aconselhava. A foto, e falando de momentos, desse homem de oração, de palavra, de evangelismo, a oportunidade que ele teve de aconselhar grandes homens. Homens que tinham que tomar decisão, mas instruídas por uma palavra de Deus. Se Deus colocou uma palavra no seu coração, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de falar. Ainda que o cargo seja importante, ainda que digam para você, ele é cético, ela é cética, ele não vai acreditar, ainda que digam coisas a respeito dessa pessoa, tenha coragem, fale aquilo que Deus colocou no seu coração. Não tenha medo, porque é essa promessa de Deus para a nossa vida quando formos perseguidos, queridos. Deus te preparou para você ser perseguido. Deus preparou a sua igreja para ser perseguida. Então qualquer coisa que fizerem com você, você vai estar agradando a Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias nos levarão para sermos julgados. E ele diz, e a palavra diz, olha, não se preocupe com aquilo que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo vai falar na vida de vocês. Vocês vão abrir a boca e o Espírito Santo vai falar. Não fica preocupado com a defesa. Advogado, não fica preocupado em contratar, naquele momento um advogado, porque é o Espírito Santo que vai falar por meio de vocês. Isso, queridos, não estou descartando aqui a profissão do irmão, não. Porque os advogados já ficam bravos, já tem que chamar tudo de doutor, senão ficam tudo bravos. E queridos, Deus te colocou numa posição. Esther entendeu e assumiu essa responsabilidade de falar com o rei. Mas ela fez um pedido a Mordecai, e é um pedido para a igreja de hoje, é um pedido para nós.
Ela disse, eu vou fazer o que você está dizendo, mas antes jejuem e orem por 3 dias. Porque ainda que você seja escolhido, irmão, ainda que você tenha talento, ainda que você tenha grandes capacidades, ainda que você seja bonito, lindo, cheiroso, perfumado, maravilhoso, você não consegue fazer nada no mundo espiritual sem oração e sem jejum. Ainda que você tenha grandes atributos, sem jejum e oração, irmãos, a gente não consegue romper no mundo espiritual. Esther precisava romper. A igreja precisa romper. A igreja precisa estourar a bolha do inferno para descortinar os olhos do rei, para abrir os olhos daqueles que estão incrédulos diante do poder de Deus, das maravilhas de Deus. Jejuem e orem por mim. Esther, depois dos 3 dias, aqui já estou indo para o final, ela se arrumou toda, colocou a roupa mais bonita, ficou cheirosa e ficou lá, como quem não quer nada. Igual você fazia quando estava esperando o varão, né? Eu vou passar aqui, vou ficar aqui, fingindo que estou falando com as minhas amigas. Jogava o cabelo assim, aquele cabelo. E, queridos, ela ficou lá, o rei olhou e estendeu o cetro para ela, dizendo, você vive, vem cá, faz o teu pedido. Existe um momento maravilhoso de Deus, queridos, quando a igreja se prepara, quando a igreja se atavia, quando a igreja, se ordena, quando a igreja se coloca na posição, quando a igreja entende que o seu lugar é o lugar de oração, é o lugar da presença. Talvez precise haver um decreto contra nós, para que a gente se alinhe com Deus, para que a gente se alinhe com os céus, para que o cetro possa ser estendido na nossa direção. Talvez o decreto precise chegar. Talvez seja na perseguição que a igreja cresce, justamente que é na perseguição que a igreja ora. É na perseguição que a igreja busca, irmãos. Quando Jesus ascendeu aos céus, quando havia um milagre, quando havia coisas grandiosas acontecendo, a Bíblia diz que tinham 500. Mas quando estava todo mundo reunido, quando Jesus disse, olha, ficai, permanecei em Jerusalém, a Bíblia vai dizer só 125, cadê o resto? Porque enquanto tem milagre, enquanto a gente está vendo presença, enquanto tem avivamento, enquanto a gente está olhando e coisas grandiosas estão acontecendo na nossa vida, talvez a gente diga, é muito bom servir Jesus. Mas e no silêncio de Deus, irmãos? E quando é o momento da busca, e quando a gente olha e não tem resposta, não tem saída, não tem jeito, quando a gente olha ao redor e a gente não vê uma solução, talvez muitos abandonem, muitos deixem, muitos venham para outros caminhos, mas aqueles que permanecerem, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia não diz, querido, que aquele que sobreviver até o fim vai ser salvo. É aquele que perseverar. Amém. Sobreviver, você pode sobreviver correndo, você pode se esconder, você pode ir para a caverna, você pode ir para o meio do mato, você pode sobreviver. Agora, perseverar é continuar com fé. Pode falar, irmão, quer falar? Esse perseverar, o que eu entendo, é que é não negar a fé em Jesus. Amém, sim. Não, perseverar é continuar tendo fé, é continuar acreditando, é permanecer crendo no Senhor. Amém. É continuar vivo, ainda que vivo, e ainda que esteja pronto para morrer, e ainda que esteja em vias de morrer, crendo em Deus, não negando a nossa fé. Amém. Esther recebeu um presente de Deus. E agora aquele que tentava acabar com os judeus é quem no final vai ser enforcado. Aquele que estava tentando acabar com o povo de Deus,
No final, ele que é enganado. Ele, que percebe que não tem mais jeito para ele, não tem mais saída para ele. Talvez você conheça algumas pessoas que estavam no lugar certo e na hora certa. Quando terminou a Segunda Guerra, foi diante dos horrores da guerra, diante do Holocausto, do crime terrível que foi feito contra os judeus, contra o povo de Deus, esse mesmo povo que estava sendo perseguido desde então, irmãos. É um povo que é perseguido até hoje, um povo que tentam destruí-lo até hoje. Quando esse povo havia sido, foi visto todo o horror que foi feito e criado a Organização das Nações Unidas, principalmente falando a respeito dos direitos do homem, os direitos individuais, os direitos fundamentais que nós temos hoje. E foi instituído o Estado de Israel. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha foi um que deu o voto final para que Israel pudesse ser considerado um Estado, uma nação. Um homem que estava no lugar certo e na hora certa. Um diplomata. Me lembro do filme A Lista de Schindler. Era um industrial que na Alemanha nazista conseguiu salvar diversos, milhares, não sei agora, mas centenas de judeus nas suas fábricas trabalhando. Um homem que estava no lugar certo e na hora certa. Deus te chamou, querido, para um momento certo, para uma hora certa, porque Ele sabe que você é a pessoa certa. Ele sabe que você é uma pessoa escolhida. Ele investiu em você, não foi por acaso, meu irmão. Ele investiu na minha vida, não foi por acaso. Porque Ele sabe que uma hora Ele vai poder contar com você. Ele sabe que uma hora Ele vai poder contar comigo. Talvez hoje você diga, eu não tenho fé para isso, pastor. Se colocaram arma na minha cabeça, eu nego tudo. Eu ouvi um testemunho de um missionário, que ele evangelizava na Colômbia. E esse testemunho, ele falava em portunhol, que eu não entendia direito, mas eu só entendi uma coisa do testemunho desse irmão. Ele falou que estava, junto com outros missionários, irmãos, diáconos da igreja, e vieram, o grupo das Farc querendo, mandar eles negarem Jesus e falaram, coloca a Bíblia no chão. E o missionário disse, eu não ponho minha Bíblia no chão. Enquanto alguns colocaram as suas Bíblias no chão, alguns disseram, eu não ponho minha Bíblia no chão. E aqueles que colocaram as suas Bíblias no chão, morreram. E os que não colocaram, sobreviveram. Queridos, talvez exista um tempo específico para o qual você foi criado. Para o qual eu fui criado. É por isso que precisamos lutar hoje para a posição que Deus nos colocou. É por isso que precisamos entender que o lugar que estamos é a posição de Deus para mim. Por isso, toma posse do lugar que você está. Toma posse espiritualmente do lugar que você entra. Toma posse daquele lugar que você coloca o teu pé. Você diz, os anjos de Deus estão comigo. A presença de Deus está comigo. Tem uma palavra de Deus sobre a minha vida. E ainda que tentem te destruir, meu irmão, ainda que tentem abalar sua fé, ainda que tentem te diminuir, te humilhar, te esconder, saiba que existe um Deus que está com você. E na hora certa, o nome dele vai ser engrandecido através da sua vida. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu queria que você ficasse de pé, querido. Porque tem uma proposta de Deus para nós. Queridos, em 3 dias,
A resposta de Deus veio. 3 dias fala de um tempo. Porque a resposta era curta, tinha que ser breve, irmãos. Não tinha tempo. Tinha que ser já. Deus precisava agir rapidamente. Porque senão estava todo mundo morto. Talvez exista uma situação na sua vida que você diga, Deus tem que agir depressa. Senão vai faltar. Deus tem que agir rápido. Senão já era. Não tem jeito. Talvez você diga, Senhor, eu preciso de pressa, esteja igual o salmista, apressa-te, ó Deus. Então, eu queria fazer um propósito junto com você. Um propósito de oração. 3 dias buscando o Senhor. Aqui, foram 3 dias de jejum completo, irmão. 3 dias sem comida. 3 dias sem água, já está quase desfalecendo. Você pode fazer um tempo com Deus em oração, buscando a sua presença, por algo específico na sua vida. E eu creio que Deus vai trazer uma resposta para você. Eu creio que Deus vai ter resposta para a sua vida, irmãos. Se a situação que você está vivendo é crítica, se a situação que você está vivendo demanda uma resposta dos céus, se a situação que você vive é uma situação que te causa desespero, te causa dor, te causa angústia, coloque diante daquele que é o único que pode resolver. Ele é o Senhor. Ele não te abandonou. Talvez você descubra que essa situação é apenas um propósito de Deus. É apenas um plano de Deus, para que você salve muitos, para que você ganhe muitos, para que almas se convertam, para que vidas sejam salvas, para que corações sejam libertos. Ah, Senhor, aleluia, Jesus, fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua santa e poderosa presença, Senhor. O Teu nome é maravilhoso, Pai. Sabemos, Pai, que basta uma palavra Tua e tudo na nossa vida pode mudar. Sabemos, Pai, que por uma palavra Tua as tempestades se acalmam. Por uma palavra do Senhor, ó Deus, a morte se torna em vida. Por uma palavra do Senhor, meu irmão, céus e terra podem parar. Por uma palavra de Deus na sua vida, pode sair água da rocha. Pode o milagre acontecer. Basta Ele falar, seja limpo, e você é limpo. Seja curado, e você é curado. Qual é a situação que tem trazido angústia para você e dor? Quem sabe há um diagnóstico sobre você. E você diga, eu preciso de uma resposta de Deus. Coloque diante do Senhor nesse momento. Senhor, eu quero orar junto com meu irmão, Pai. Junto com a minha irmã, ora, meu irmão, fala com Deus. Eu quero colocar diante do Senhor isso que tem angustiado o seu coração. Isso que tem afligido a sua alma, a sua mente, que tem perturbado o seu sono, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, prepara, Senhor, o meu irmão e a minha irmã, para as grandes coisas que o Senhor vai fazer na vida deles, para as maravilhas que o Senhor vai realizar dentro da sua casa, no meio da sua família. Oh, Senhor, trabalha, Senhor Deus, na vida profissional, Senhor. Trabalha, Jesus, para mudar diagnósticos. Trabalha, ó Deus, para libertar aqueles que estão cativos em volta, Senhor, dos teus filhos aqui hoje. Em nome de Jesus, ó Pai. Usa, Senhor, os teus servos. Usa com autoridade, Senhor.
Usa com poder para perseverarem, para permanecerem na tua presença, Pai. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante da possibilidade deles morrerem fisicamente, Senhor. Existe um Deus que nos ampara, um Deus que está conosco, um Deus que nos honra. E aqueles que nos perseguem são esses que no final vão nos honrar. Aqueles que nos perseguem, Senhor, vão ter que fazer como Amã e falar: assim faz o Senhor a quem Ele honra. Alabaná, calabachuni, calabaçai. Porque o propósito de Deus, meu irmão, é te manter adorando. O propósito de Deus é te manter exaltando o seu nome. O propósito de Deus é manter você buscando a sua presença. Quando a palavra de Deus diz: e porventura o Senhor, quando voltar, achará fé na terra. O Senhor trabalha na sua fé, meu irmão, para que ela permaneça, mesmo diante de realidades terríveis, mesmo diante de situações terríveis diante dos seus olhos. Ele trabalha para você permanecer, para você continuar, para você ir além, para você ter coragem de entrar na sala dos tronos, no Santo dos Santos, e falar com Ele face a face. Talvez você diga: mas já faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus, já faz tanto tempo que Deus não fala comigo, tanto tempo que Deus não se revela na minha vida. Levante as suas mãos. Exalte o seu nome. Glorifique o seu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, Tu és grande, Tu és santo, Tu és maravilhoso, ó Deus. Porque não estamos sozinhos, não estamos desamparados, Senhor. Não estamos, Pai amado, abandonados, Senhor. Ainda que sejamos, Pai, abandonados por pai, por mãe biológico, existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que cuida da sua vida. Porque Ele escolheu você. Ele tem o teu nome escrito nas palmas das mãos dele. Ele tem o teu nome escrito no livro da vida. Ele sabe quem você é. Ele, quando chamou Jeremias, ele disse: olha, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci, já te sondava. Porque o chamado é específico para você, meu irmão. O chamado é só você que vai realizar agora. Mas se você se negar, se você disser: eu estou ocupado demais cuidando da minha vida, eu estou ocupado demais no palácio, talvez você receba a resposta de Mordecai: se você não fizer, Deus vai ter saída por outro lugar. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. Não vai fazer igual a você, mas Deus vai usar de outra maneira. Por isso, querido, essa forma de agir é um tratar de você, entre você e Deus. Deus usou você para agir dessa forma, dessa maneira. O teu chamado é individual. Ele te chamou para agir desse jeito que você é. Aleluia. Aleluia. Será que você pode agradecer a Deus por isso? Por esse plano maravilhoso dele contigo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra
Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu as pessoas certas para estarem aqui hoje. Obrigado, Senhor, pelo teu propósito na vida do meu irmão. Obrigado pelo teu plano na vida dele, Senhor. Pelo propósito do Senhor na vida dessa serva de Deus, desse homem de Deus que está aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca nos desamparou, Senhor. O Senhor sempre esteve conosco. Mesmo quando pensávamos que o Senhor estava calado, Senhor, o Senhor estava com as mãos estendidas sobre nós. Ah, Senhor, nos dá uma semana de vitória. Nos dá a oportunidade dentro desses 3 dias, Pai, de vermos milagres espantosos acontecendo na nossa vida. De vermos situações, Pai, que antes estavam decretadas, Senhor, serem mudadas, transformadas pelo poder da oração e da Tua palavra. Eu derramo, Pai, na autoridade do Teu nome, profetizo na vida do meu irmão mudanças extraordinárias. Profetizo na vida dessa irmã, Senhor, que situações que antes estavam condenando, Pai, ela a viver em prisão, que amanhã, Senhor, que a partir do 3º dia, ela veja o milagre acontecendo na vida dela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Vai em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Graças a Deus. Não saia sem dar um abraço nessa pessoa que está perto de você, sem falar com seu irmão.